viver, quero obedecer minha santa voz e a ti pertencer em toda a minha vida de servo piedoso. Quero sempre sentir teu amparo bondoso, sentir o teu amparo que do céu me concede, sentir a tua graça, teu seu santo preparo para sempre servir e teu nome sentir, tuas bênçãos preciosas, oh querida forrosa, os meus passos guiar em caminhos piedosos, sendo um servo humilde, como obreiro valoroso. Minha meta é o céu, sendo sempre fiel com a Senhora forrosa, Rainha Santa gloriosa. Contigo eu estarei na sua eterna glória. A Deus o Pai louvarei e cantarei tua santa vitória.
Estimados irmãos e irmãs, agora eu apresento a saudação e agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo profeta, irmão Aldo. Meu desejo é que todos que estão aqui nesta noite estejam com muita sinceridade na alma e também possam ser muito abençoados, muito ajudados. Nós vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Peço a gentileza, estão assentados, se possível se coloquem em pé, para entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus. Peço a reverência de todos, porque o momento é muito sagrado. É hora de falarmos com Deus. Vamos orar. Glorioso, santíssimo, eterno, bondoso e onipotente Pai Celestial, estamos na Tua presença, ó Pai. Pela fé, assim nós confiamos, que o Senhor se faz presente com o Seu Divino Espírito, através dos Teus santos, dos Teus anjos, que Te representam com todo o Teu poder e Tua glória e autoridade, para poder assim proteger esta reunião, nos abençoar, nos inspirar e nos ajudar de conformidade a todas as nossas necessidades. Por isso, unidos no mesmo Espírito, juntamente exatamente com esses anjos e com esses santos, que o Senhor enviou para estar nessa reunião, nós Te adoramos, ó Pai. Glorificamos o Teu nome bendito e agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos deu, pela liberdade que há em nosso espírito, pela salvação da nossa alma, pelo conhecimento da Tua palavra, por tudo que o Senhor nos dá direito, por pertencermos ao Teu reino. Por isso, honra, glória, louvor, adoração e gratidão seja dada ao Senhor, ó Pai, ao Teu Divino Espírito Santíssimo, ao Senhor bendito Jesus, à Senhora Mãe Maria Santíssima, à Senhora Santa e querida Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor profeta do nosso Deus Altíssimo, Santo Irmão Aldo, e também a todo o poder celestial formado pelos santos e os anjos que integram os exércitos celestiais. Recebam, aceitem a adoração, o louvor, a glorificação do povo apostólico que prestamos nesta hora. Bendita e Santa Avó Rosa, entregamos esta reunião em Tuas benditas e santas mãos, para que a Senhora tome conta de toda esta reunião, nos inspire, nos ajude em todas as nossas necessidades, em todo o trabalho a ser realizado. Tome conta do nosso espírito, do nosso coração, da nossa mente. Nos guie para que todo o trabalho seja aprovado pelos céus e que produza os frutos no coração dos Teus filhos, os quais precisa produzir de fé, de amor, de santidade e de consagração, para a honra e glória do Teu nome bendito. Que assim seja também
para o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós. Por tudo, desde já, a nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. É saber que Ele existe e que tem todo o poder sobre aquele que crê. Crer em Deus é aceitar, é praticar sua doutrina, pois a verdadeira fé é viva, é poderosa. Esta fé que me traz aqui, ó Deus, venho aqui lhe agradecer por inteiro coração e alma, unidos em um só desejo.
Deus, eu agradeço pela vida e pela paz, pela felicidade que nesta igreja encontro, junto à Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a nos abençoar. Assim disse Jesus, para confiar, e tudo que pedir receberá. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
vivo, estava sempre a vitória lhe dar. Viveu conosco santa vida abnegada, cumpriu o sagrado ministério fiel, vivia na terra por Deus consagrada, mas já era santa e rainha do céu. Manifesta tua glória extraordinária, com grande poder e perfeição, unida ao Pai eterno e o seu divino Espírito constitui invencível direção.
nosso irmão, o senhor Elisandro Fernandes dos Santos, residente na cidade de Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul, compartilhou o seguinte depoimento de fé: é com imensa alegria no coração que venho expressar minha profunda gratidão a Deus e aos seus santos por ter recebido um grande milagre em minha vida. Durante uma viagem de carro no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 17 horas e 20 minutos, fui surpreendido por outro veículo que em alta velocidade perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Tudo aconteceu muito rápido, só consegui clamar: irmão Aldo. Os veículos colidiram frontalmente, resultando em perda total de ambos. A batida foi tão forte que perdi a consciência por alguns minutos. Ao recobrar a memória, percebi que estava vivo, mas não conseguia respirar. Lutava para recuperar o fôlego, sentindo dores intensas no tórax, como se estivesse todo fraturado por dentro. A equipe médica que chegou ao local disse: você está vivo? A informação que recebemos era que você estava em óbito. Durante o deslocamento até a unidade de atendimento, os socorristas me perguntaram se eu pertencia a alguma denominação religiosa. Respondi que sim, sou da Igreja Apostólica. E então eles disseram: vá até sua igreja agradecer, você recebeu um grande milagre. Tive fraturas de 3 costelas e diversos hematomas pelo corpo, mas em pouco tempo me recuperei. As dores internas foram cessando com o passar dos dias e hoje não sinto mais nada. Estou muito bem. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por tão grande livramento e misericórdia. Aí está, irmãos, mais um testemunho muito bonito, provando o amparo, a proteção que os nossos santos têm nos concedido na nossa vida, no nosso viver. Juntamente com essa família, também nós louvamos e glorificamos a todo o poder celestial. Amém. Nós vamos ouvir então o quarteto de trompetes com o hino Louvor pelas Vitórias.
Neste momento, Vó Rosa, chego-me a ti com amor, pedindo tua bênção e tua unção para o meu coração. Se eu pudesse com ardor, eu queria beijar tuas mãos, ó Vó querida, e receber teu sorriso alegre, a irradiar felicidade e paz. Quanta felicidade, ó Vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te adorar. Quero nesta hora expressar o amor que por ti me invade, e ajoelhada a teus pés quero sentir tuas mãos tão virtuosas me abençoar. Dá-me, ó Santa Vó, Mãe tão bendita, mais amor e mais inspiração para servir-te nesta igreja com grande e leal dedicação. Quanta felicidade, ó Vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te adorar. Neste santuário com amor, teu santo nome hei de louvar, com humildade de minha alma e com fervor, em belos hinos quero sempre te exaltar. A cada dia
com amor quero servir. Teu servo Aldo, teu amado sucessor, com alegria e com gozo assim seguir seus passos santos de justiça e amor. Quanta felicidade, ó vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, mãe tão bendita, juntinho de ti. A te adorar. Amém. Irmãos, agora passamos novamente para a leitura do boletim, onde tem uma mensagem muito preciosa, falando ao coração do nosso povo, a respeito do ministério da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, provando, inclusive, como está com palavras escritas nas Sagradas Escrituras, que esses tempos que nós estamos vivendo, o tempo do Consolador e do Santo Pastor, era e é um plano divino para a criatura, para a salvação da criatura humana. Então eu vou ler para os irmãos compreenderem a mensagem. O título é: O ministério da Santa Avó Rosa tem o seu esplendor e glória através do ministério do Santo Irmão Aldo. No dia 26 de outubro de 1970, cumpriu-se uma promessa divina. A Santa Avó Rosa foi revelada como o Consolador prometido por Jesus Cristo, conforme registrado por São João, quando ele disse, e está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas, ou melhor, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir desse momento, a Igreja Apostólica passou a ser dirigida diretamente por Deus, contando com a presença espiritual dos santos apóstolos, dos profetas e de outros servos fiéis que alcançaram o galardão celestial. A promessa de Jesus se cumpria, o Consolador estaria entre nós, guiando-nos à verdade e à santificação. Quando a Santa Avó Rosa estava fisicamente entre nós, ouvíamos a sua voz e Jesus nos governava por meio dela. Mas, após sua subida aos céus, como continuaríamos a ouvi-la e sermos dirigidos por Deus, conforme a promessa do Divino Mestre? Ela teria que se manifestar espiritualmente, não mais naquele corpo santo. Naquela segunda-feira, 26 de outubro, muitos fiéis se perguntaram: o que será de nós sem a Avó Rosa? E a promessa de Jesus e dela, de que essa igreja havia sido escolhida para ser vitoriosa e cumprir sua grande missão, será o fim desta obra de salvação? Muitos se perguntaram. Essas dúvidas são compreensíveis, pois os discípulos também se sentiram assim quando Jesus foi elevado ao céu.
Mas, como o Senhor sempre cumpre suas promessas, logo veio a resposta. A Santa Vó Rosa continuaria a se manifestar espiritualmente, não mais em corpo físico, mas por meio de outra pessoa escolhida por Deus. O escolhido foi o irmão Aldo, sobrinho da Santa Vó Rosa, revelado como seu representante e profeta de Deus entre nós. Desde o início desta obra, poucos sabiam que, por intermédio dela, Jesus falava aos outros 2 membros que formavam, na época, junto com ela, a direção da Igreja Apostólica. O bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Ambos foram porta-vozes da Santa Vó Rosa, enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, sendo dirigidos por ela em nome de Jesus. Com sua ida aos céus, o irmão Aldo passou a ser o porta-voz do Consolador, guiando a igreja com sabedoria, humildade e poder celestial. Nesse período, a igreja iniciou um progresso sempre crescente em sua obra de evangelização, até alcançar a perfeição que hoje vivemos. O governo teocrático da igreja. A igreja venceu sua mais dura peleja desde o início e segura, segue triunfando e ganhando muitas almas para Deus o Pai. Sob a direção do irmão Aldo, a Igreja Apostólica deixou de ser uma pequena igreja pouco conhecida e passou a viver um crescimento notável. Foram construídos o templo da sede, seus anexos, novas congregações e iniciados novos programas à hora milagrosa. Tudo isso cumprindo o que está escrito em Isaías: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. A igreja continuou a viver seu governo teocrático, sendo dirigida diretamente por Deus, por meio de seus escolhidos. Por isso, é a igreja vitoriosa, que não se dobrou diante das falsidades, não se dobrou diante do pecado, do mundanismo e da corrupção que dominam este mundo, muitas vezes superior ao da época em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus. O que seria da nossa igreja sem o irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Vó Rosa? Seria apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador e de Jesus, nosso Senhor. O ministério do irmão Aldo deu realce e esplendor ao ministério da Santa Vó Rosa, ao seu governo, e não apenas ao dela, mas também ao de Deus, nosso Pai, ao seu divino Espírito, a Jesus, a Maria Santíssima, aos santos profetas, aos santos apóstolos e a todo o poder celestial. Hoje podemos afirmar com convicção e fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre sua igreja, quando ele disse: um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Espírito e uma só doutrina. Os irmãos mais antigos na igreja podem testemunhar seu progresso, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como são realizadas atualmente nossas reuniões, nossa pregação e o ensino da doutrina não deixam dúvidas sobre os mistérios do reino dos céus e da graça salvadora de Jesus, o ministério dos santos e de Maria Santíssima. A doutrina foi aperfeiçoada, a música elevada e a unidade espiritual fortalecida, conforme em Efésios está escrito: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O dia 26 de outubro é celebrado como o Dia do Consolador, uma data que marca uma grande vitória da Santa Vó Rosa, alcançada diariamente na vida de milhares de pessoas e famílias por meio do Santo Irmão Aldo.
A Santa Avó Rosa, quando ainda estava em seu corpo físico entre nós, sempre dizia: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. E ela dizia: e Deus escreve certo em linhas tortas. Isto é, os mistérios divinos são insondáveis. Sobre a sabedoria dos desígnios divinos, o amado apóstolo São Paulo expressou com louvor, dizendo: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, disse São Paulo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nesses dias, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para muitos não tem explicação, pois são mistérios divinos revelados aos humildes e simples de coração, como foi no passado com a vinda de Jesus e seu sacrifício. Cumpre-se nesses dias a promessa do Divino Mestre Jesus ao apóstolo São João, conforme está registrado no livro do Apocalipse: eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse Jesus, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que deu início à sua obra redentora e que dará o complemento final da mesma obra, através do Espírito vencedor. Felizes dos que lavam as suas vestes, disse Jesus, ou seja, sua alma, pois terão direito à árvore da vida e entrarão pelas portas da cidade, a Nova Jerusalém, que é a igreja do reino dos céus. O Espírito Consolador e a esposa, disse Jesus, a igreja dizem: vem, chamam para participar da fonte da água da vida e da árvore da vida. Aquele que ouve este apelo do Espírito Consolador e da igreja e que tem sede, venha. Quem quiser, receba gratuitamente da água da vida, disse Jesus. Essa água da vida é a graça santificante do Espírito Santo de Deus, que nesses dias nos vem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua igreja apostólica. Prezados irmãos, este é o convite que Jesus nosso Senhor lhes faz nestes dias, por meio da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua igreja apostólica. Venham desfrutar das bênçãos preciosas prometidas por ele, Jesus, em seu testamento, para serem guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai, para a sua vida e para a sua felicidade. Venham para a igreja apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles os guiarão à fonte da água da vida, cujos frutos alimentarão sua alma com toda a virtude e poder de Deus, de seu Filho Jesus, do Divino Espírito, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Aí está, irmãos, uma mensagem linda, tratando do dia 26 de outubro. Um plano divino na vida da humanidade. Porque essa igreja está para o mundo inteiro que queira crer em Deus, em Jesus, no Consolador, em Maria Santíssima, no Santo Irmão Aldo. Irmãos, como está escrito aqui, os planos de Deus são perfeitíssimos e as suas palavras nunca caíram por terra. Se cumpre paulatinamente, de tempo ao tempo, e no momento em que Deus encontra na terra possibilidade dele cumprir o plano dele. Isso é muito importante, porque através dos séculos Deus muito lutou, inclusive para enviar o outro Consolador a esta terra, para formar o outro Consolador. Porque ele sabia que para uma igreja, vivendo num mundo tão corrompido, tão à mercê das hostes do mal,
para uma igreja vencer todo tipo de pecado, o fanatismo, o engano, a exploração do povo e outras coisas que não têm origem no Espírito de Deus, essa igreja teria que contar com as virtudes do Espírito Santo do Pai. Sem as virtudes do Espírito de Deus, a igreja não pode vencer. E foi por isso que quando Jesus viu na pessoa da Santa Vó Rosa, a quem ele poderia usar para se manifestar e formar a sua igreja e revelar a sua doutrina, ele o fez com muita fé e confiança nela também, que ela iria ser muito fiel, como foi, como muitos são provas que viveram no passado com ela. E hoje nós temos provas porque a igreja, a doutrina, a disciplina, os sacramentos são prova da sua fidelidade, do seu amor por Jesus e pela igreja. Então, quando Jesus viu nela essa fidelidade, esse amor sincero, essa pureza na alma e a coragem que ela precisaria ter para poder enfrentar toda a força do mal, os falsos, os rebeldes, para poder implantar a vontade de Jesus, então aí se consumou. Como eu disse na noite de ontem. Tudo foi planejado, tudo foi consolidado, tudo foi feito através dela para esta igreja apostólica na terra. Quando ela foi arrebatada aos céus, então, como eu disse ontem, os planos divinos se realizou, na terra estava consolidado, confirmado, absolutamente, novamente, o reino de Deus estava na terra, para poder realizar uma obra de salvação jamais vista, em todos os tempos, na história da raça humana. Jamais foi vista uma obra como esta, para salvar o ser humano. E por isso, e para isso, como conta e mostra aqui a mensagem, em espírito, ela iria governar o seu povo, mostrar ao seu povo os mistérios divinos, aperfeiçoar a doutrina, para que o povo cresce de uma maneira mais completa e mais perfeita, sem engano, sem fanatismo, nem para um lado e nem para o outro, mas no rumo certo, seguro, numa reta que nos conduz à glória celestial. Foi quando ela precisou também do santo irmão Aldo. Porque para dirigir o povo, ela não poderia aparecer em espírito para todos. Mas a igreja também precisaria continuar contando com os dons do Espírito de Deus. E sempre, olhem as Sagradas Escrituras, sempre Deus se manifestou na terra através de alguém. Deu-se através dos patriarcas, dos profetas, de uma maneira mais completa e mais perfeita através de Jesus, e depois, até onde pôde fazer, o Espírito de Deus foi realizado através dos santos apóstolos. E nesses dias não se faz diferente, através da Santa Vó Rosa e depois através do Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque o Santo Irmão Aldo também era um plano divino. Ele estava no planos de Deus, de Jesus, porque centenas de anos foi profetizado pelo próprio Jesus. Chegará o tempo em que na terra existirá um só rebanho e um só pastor. E ele nos deu provas suficientes do seu amor, da sua fidelidade e de que realmente ele era um santo, enviado de Deus para estar dirigindo e governando o povo de Deus na terra. E eu vou falar aos irmãos, a prova mais absoluta que um enviado de Deus dá, que ele é realmente um intermediário entre os céus e a terra, um legítimo representante de Deus, não são só os milagres. Isso aqui é um ponto muito importante a igreja entender. Porque no mundo muitos falam em Jesus, falam em Deus.
e até mesmo até certo ponto em Maria Santíssima. Mas a doutrina que o Santo Irmão Aldo nos deu é a mais pura e perfeita prova de que ele era e é o enviado legítimo de Deus. Porque nas suas palavras não tem engano, não tem fanatismo, não tem doutrina errada, não colabora com o poder das trevas, não explora o povo. E nós, toda a doutrina condena todo o pecado. Essa é a maior prova. Ontem eu disse, esta é a única igreja na face da terra que tem poder e autoridade para condenar todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. É a única igreja na face da terra que condena todo tipo de pecado. De modo que deixa o povo muito bem esclarecido. Só não se converte quem não quer. E também só não se convence quem não quer. De que a verdade está aqui. Porque nós nunca tivemos medo de condenar um erro. Os irmãos são provas disso. E sempre está no boletim. Que isso é pecado, aquilo é pecado, esse comportamento é pecado, essa atitude é pecado. E assim por diante. Então, essa igreja tem poder e autoridade de condenar o pecado no mundo. Agora, um ponto também que eu quero entrar. Até porque o próximo hino relata sobre isso também. O Santo Irmão Aldo, irmãos, ele deu provas do seu poder, da sua sabedoria divina. Inclusive, porque como disse Jesus aqui, e como está escrito, a nossa igreja hoje é um só povo. Só existe um Espírito, só dominando todos os apostólicos fiéis, que é o Espírito de Deus através de Jesus e da Santa Vó Rosa, principalmente. E eu mostrei um exemplo. Todos vêm de diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Quando chega aqui, todos estão obedecendo da mesma forma. Todos estão crendo da mesma forma. Todos conhecem a doutrina, todos conhecem a disciplina, todos conhecem os hinos. Todos nós somos unidos no mesmo Espírito. Por quê? Porque Ele estabilizou a igreja. Ele uniu a todos num só Espírito e numa só fé. De modo que eu ainda falei ontem, ele tinha conhecimento de todas as congregações. E ele estava aqui, fisicamente falando. Mas ele sabia o que estava acontecendo em outra congregação. E eu dei uma prova aos irmãos ontem. De que nós pastores somos testemunhas fiéis do poder dele. E foram muitas vezes que ele mandava enviar um pastor numa determinada congregação e ele dizia, vai lá e fala isso, isso e isso. Porque está acontecendo um problema lá e eu preciso resolver. E ele fisicamente não tinha ido lá. Mas ele sabia. Outras vezes, ele só dizia para o pastor que estava escalando, manda tal pastor lá, não fala nada, só manda ele lá. E o pastor ia lá, ele usava o pastor e resolvia o problema da congregação. Eu mesmo sou prova disso. Eu não gosto de falar de mim, mas eu sou prova. Eu me lembro muito bem de uma vez que eu fui realizar uma reunião. Era a última reunião num templo, porque a congregação ia mudar para outro templo. E nós tínhamos recebido sempre orientação, inclusive nas aulas de pastores, que quando tinha festa, nós só líamos o boletim, fazia algumas considerações finais e não falássemos, não pregássemos. E eu tinha aquilo comigo.
E eu procurava sempre obedecer o que me era orientado, o que me é orientado até hoje. Mas, naquele dia, eu não sabia. E eu ia seguir exatamente essa orientação, que não era para pregar porque era festa. E eu vou falar para os irmãos, eu li o boletim e estava fazendo as considerações finais. E eu não ia falar, mas me deu um gelo nas costas, no corpo inteiro. E eu entendi o recado. E aí eu deixei as orientações e comecei a falar. Comecei a pregar, era exclusivamente a respeito do ministério dele. E eu falei o que precisava falar, ele me inspirou e a Santa Avó Rosa, e falou. Quando eu cheguei aqui na porta, terminei a escala, vim para a igreja, e ele estava ali na porta e me cumprimentou. Eu o cumprimentei e fui pedir a sua bênção. E ele me agradeceu. Porque lá tinha um problema e precisava ser resolvido. E era naquela hora que precisava ser resolvido. Se eu não tivesse entendido o recado dele, eu tinha falhado. Mas, graças a ele e a Santa Avó Rosa, ali eu pude falar. Ontem, eu mencionei o exemplo de um outro pastor, que ele não saía da mensagem da família, e a mensagem era do Natal, da noite de Natal. E ele falou, e ele dizia, eu queria sair da mensagem da família, mas não conseguia sair. E no final da reunião, quando ele saiu da secretaria, veio um irmão e o cumprimentou e disse, pastor, muito obrigado. Porque eu estou com a mala aí fora. Eu ia deixar a minha família, mas pelas palavras que o senhor falou, eu vou voltar para casa. Agora o pastor sabia? Não. Ele não sabia. Quem sabia? O poder que dirige esta igreja. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai. E assim eles continuam dirigindo. Eles sabem, conhecem a necessidade de cada coração, de cada congregação. E eles tomam as providências que precisam ser tomadas. E até hoje, se for preciso ir um determinado pastor em uma congregação para ajudar a eles resolver um problema, eles inspiram o pastor que está no setor de escala e manda exatamente aquele pastor que eles querem para lá. E ele vai lá e eles usam o pastor e o pastor fala o que precisa falar e resolve o problema daquela congregação. Outra prova são os milagres que ele realizou. E uma coisa muito importante que eu sempre observei nele, quando ele ainda estava aqui, fisicamente. Sempre, a gente ia cumprimentá-lo, ele olhava para a cabeça da gente. E ele sondava o nosso pensamento. Só Deus pode conhecer o pensamento de uma pessoa. E Deus estava com ele. Porque ele sabia até o que nós estávamos pensando. Eu nunca me esqueço de um dia que eu vinha chegando ali. Ele estava cumprimentando algumas pessoas. Tinha um irmão, foi lá cumprimentar ele. Só que quando eu cheguei o assunto já estava correndo. E o irmão dizia, não irmão, eu estou com um problema lá no serviço, assim. E ele falou assim, ele olhou para a cabeça dele e disse, mas também você fica falando das coisas lá? Ele não estava fisicamente com o irmão lá no trabalho dele. Mas ele olhou para a cabeça dele e sondou o pensamento dele e viu que ele estava falando demais lá no trabalho dele. Aí o irmão falou assim, não irmão Aldo, ele tentou se esquivar e falou, não irmão Aldo, eu não estou falando nada não. Aí ele olhou de novo para ele assim, falou, você não está falando não, né? Aí deu aquela gargalhada gostosa que ele gostava de dar. Aí ele falou assim, tá. E pegou e continuou cumprimentando os outros pessoal. E ali encerrou o assunto.
Então vejam que até os nossos pensamentos Ele conhecia. E eu me lembro também na palestra do regente Ney, que teve aqui no final, agora na festa do aniversário dele do batismo. Os irmãos ouviram os milagres que foram realizados por ele, em nome de Jesus e do Consolador. Ele conhecia tudo. O Ney até chegou a mencionar que a esposa dele estava com um problema nos olhos e foi tratar com o Santo Irmão Aldo, foi conversar com o Santo Irmão Aldo a respeito desse problema nas vistas que ela tinha, que era grave. E o irmão Aldo olhava para ele e falava assim: você não vai pedir nada não? E ele não entendia, ele falou: não, irmão Aldo, eu estou bem. E de novo ele conversando com a esposa dele, e daqui a pouco ele virava para ele e falava assim: e você não vai pedir nada não? Ele falou assim: não, irmão Aldo, eu estou bem. Passou. Depois de alguns anos, ele foi querer ter filhos, porque ele estava estudando, a esposa também, e não queria ter filho naquela época que o irmão Aldo estava perguntando. Quando ele foi querer ter filho, foi que ele descobriu, foram fazer os exames, descobriu que ele não podia, que a esposa dele não podia ter filhos. Aí ele ligou para a sede, pedindo a bênção do Santo Irmão Aldo, orientação. E aí a irmã Efigênia falou para eles, ele falou assim: naquela época que vocês conversaram com ele, ele já sabia do problema, mas ele vai ajudar. E hoje eles têm 2 filhos. Outro caso semelhante, se não me falha a memória, os irmãos são da congregação de Corumbá. E a irmã disse, foi diagnosticada com útero infantil, ela não ia poder ter filho. E ela chegou, acredito que em uma das festas, chegou no Santo Irmão Aldo e falou assim: irmão Aldo, eu não vou casar. Aí falou: mas por quê? Aí falou: porque eu fui diagnosticada que eu tenho útero infantil e eu não vou poder ter filho, então já que eu não vou poder ter filho, eu também não vou casar. Aí falou: não, você vai casar sim. Pode casar que você vai ter filho sim. Ela confiou nas palavras dele. Casou. Tem 3 filhos. 2 irmãs e 1 irmão. Tem poder ou não tem? Conhece ou não conhece? Tem muitos testemunhos, como aquele outro que o menino jogava, a mãe comprava o remédio sem ter dinheiro e jogava os comprimidos atrás da casa. E nem a família sabia, a mãe crente que ele estava tomando o remédio. E ele, quando ela veio conversar com o irmão Aldo aqui, o irmão Aldo falou assim: seu irmão dá muito trabalho para sua mãe, ela compra o remédio com tanto sacrifício, às vezes não tem nem dinheiro para comprar o remédio, e ele joga tudo atrás da casa. Quando ela chegou lá, ela falou: o irmão Aldo falou de mim e falou: vem aqui. Chegou, pegou a mãe, foi lá atrás da casa, os comprimidos tudo lá no chão. Conhece ou não conhece? E ele nunca foi lá fisicamente. Então o poder que nos dirige é dos céus. Só não crê quem não quer. Então eu encerro a explicação da mensagem com essas palavras. Então o coral irá completar com um hino intitulado: Quem vai me convencer? Meu santo primaz me respondeu antes de eu perguntar uma pergunta que eu irá fazer. Me respondeu antes de eu questionar.
meu santo primaz, faz milagres inquestionáveis. Ele manda socorro do céu quando as dores não são suportáveis. Nos livra e nem percebemos, isto também é um milagre, mesmo não vendo, nós assim cremos. Todo dia, meu santo primaz, nos protege e vela por nós, mesmo quando estamos longe, Ele pode estar perto de nós. Ao pastor que faz tanto por nós, ao profeta que tanto ajuda, servir a Deus além de nossa voz.
Agradeço muito a todos os irmãos, o comparecimento, o silêncio, o respeito e a reverência que tiveram em todo o transcorrer da reunião. E todo o corpo ministerial, também a minha gratidão, e todos que colaboraram para que a reunião pudesse acontecer. Inclusive os irmãos do áudio e vídeo, enfim, todos que nos ajudaram. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos e também aqueles que estão conosco pela internet. Eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza, estão assentados, que for possível, se coloquem em pé. Peço também que fiquem com muita reverência, porque o momento é a hora de falar com Deus. E lembre-se sempre que a Santa Avó Rosa dizia: os santos, os anjos, quando eles chegam na presença de Deus, Deus não precisa falar nada, eles já se curvam. Então vamos assim ter essa reverência. Oremos. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, toda honra, glória, louvor, adoração e gratidão a Ti, ao Pai Santíssimo, ao Teu Santíssimo Espírito, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Senhora Santa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, também aos santos e os anjos que integram o poder do Pai, recebam e aceitem a nossa adoração sincera, nosso louvor, glorificação e a nossa gratidão do profundo da nossa alma. Bendita e Santa Avó Rosa, nessa hora eu intercedo por esses meus irmãos que estão nessa reunião, também os internautas, os que não puderam vir também por motivo justo, os ouvintes do programa Hora Milagrosa. Rogo a Senhora que todos aqueles que estão ligados ao mesmo corpo de Jesus Cristo, da Senhora, que a Senhora abençoe a todos, Santa Avó Rosa. Em nome de Jesus e do Pai, junto com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, dê da Tua graça, do Teu poder a cada um dos Teus filhos. Ajude a todos quantos precisam ser convencidos nos seus corações, que estão pelas primeiras vezes em nossas reuniões, conosco via internet, que estão tomando conhecimento agora desses ensinamentos, que a Senhora possa assim manifestar o poder de convencer os corações que a Senhora recebeu de Jesus e do Pai e do Espírito Santo, para também tomar conta dessas pessoas que são boas e humildes de coração. Bendita e Santa Avó Rosa, olhe para cada um dos Teus filhos, veja, Santa Mãe, das virtudes que eles estão precisando ter com mais intensidade, para poder vencer as lutas, os problemas, as fraquezas do corpo. E unja, Santa Avó Rosa, os Teus filhos, para que todas as virtudes do Espírito Santo do Pai, que precisamos possuir sempre, também, inclusive, na hora de nós falarmos, na hora de nós agirmos, na hora de nós nos vestirmos, na hora de nós resolvermos as situações, que essas virtudes se manifestam, para que Deus seja contemplado na vida do Teu povo, porque o homem santo é a imagem de Deus na terra, como ensina-nos a doutrina, como a Senhora e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram. Santa e bendita Avó Rosa, ajude cada um de nós a nos santificarmos a cada dia mais. Livra-nos do mundo pecador, Santa Avó Rosa, que o pecado não nos domine. Afaste todo o mal que luta contra nós, contra que a igreja também. Muitas vezes o poder do mal se levanta, dominando alguns corações que não sabem vigiar e que luta contra nós. Que a Senhora tome conta da situação, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e do Pai. Livre a nossa igreja da divisão, do esfacelamento, da confusão, para que nós possamos permanecer unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, com o Espírito de santidade, de fidelidade ao nosso Deus, ao qual nós queremos servir sempre nessa terra, até o findar da nossa jornada aqui neste mundo. Bendita e Santa Avó Rosa, rogo que a Senhora abençoe todas as famílias, ajude cada um nos seus problemas. Às vezes estão passando por lutas, por dificuldades. O inimigo tenta dividir os corações, fazendo com que haja os ciúmes, com que haja a maldade, com que haja a vingança, com que haja desconfiança. Ajude, Santa Avó Rosa, pelo poder do Espírito Santo, todo o mal seja desfeito. E aqueles que também enfrentam lutas e estão ao ponto de deixar suas famílias, que a Senhora possa se encontrar
oportunidade nos corações, reatar os laços para que as famílias sejam unidas numa só fé, num só espírito e possa se viver em paz e harmonia. Santa Avó Rosa Bendita também entrega esses pedidos que foram colocados na caixinha de oração, crendo no teu poder de consolador, de intermediadora da graça divina, juntamente com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima e todo o poder celestial. Dê a solução dos problemas para essas pessoas, a superação das dificuldades, que eles possam encontrar o alívio da dor, do sofrimento, a cura da enfermidade, se for da vontade de Deus, que o corpo continue a lutar na terra, e se assim também for de justiça, que eles possam receber esses milagres na vida deles. Bendita e Santa Avó Rosa, também rogo que a Senhora abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram o sustento, aqueles que têm seus comércios, sua fábrica, seus negócios, desde que eles ajam sempre com honestidade e com justiça, que a Senhora possa assim abençoar e haver a prosperidade na vida e nos negócios dos teus filhos. Abençoe os salários para que eles tenham uma vida organizada, abençoe a saúde do corpo, principalmente os de mais idade que lutam intensamente para manter-se com a saúde restaurada e poder vir e frequentar as reuniões. Que a Senhora console a todos, ajude cada um nas suas necessidades, que os enfermos também recebam o teu amparo, a tua bênção, a tua graça e o teu poder, para poder aliviar as suas dores, o seu sofrimento e até mesmo a cura da enfermidade, se a Senhora puder curar e se for a hora, Santa Avó Rosa, do seu poder se manifestar na vida dos teus filhos. Prezados e estimados irmãos e irmãs, nessa hora recebamos a bênção em nome do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do teu Espírito Santíssimo. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a bênção do nosso querido santo profeta irmão Aldo, recaia sobre todos nós, tudo o que nos pertence, também sobre nossos parentes, colegas, familiares e amigos, se for possível alcançar essas pessoas. Que tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial, também para a felicidade, a paz e a vitória de cada um de nós. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por terem nos protegido e amparado, nos permitindo participar de mais uma santa reunião. Amém.